Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professousa. Hoje é um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Então, gente, eu trouxe para vocês um vídeo explicando como eu gabaritei matemática no Enem 2020 e como vocês podem chegar mais perto desse resultado, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira delas explicando como eu classifico as questões do Enem de matemática. A segunda parte dizendo a minha estratégia de prova e como organizo meu tempo lá na hora da prova. A terceira parte dando técnicas e dicas para a prova de matemática do Enem e para a prova do Enem no como um todo. E a quarta parte explicando quais são as qualidades que eu considero importante para vocês desenvolverem durante o ano para irem bem no Enem, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira parte, como é que eu classifico as questões do Enem? Então, o Enem tem a matriz de referência lá, que tem as competências e habilidades, mas de matemática eu acho elas meio confusas. Eu não sei porquê, mas eu não gosto muito delas. Então, eu acabo separando de outra maneira. Eu tendo a ser um pouquinho mais minimalista. Então, eu separo a prova das questões de matemática do Enem em 4 grandes grupos, tá? Primeiro grupo, matemática básica, compondo 50% da prova, mais ou menos umas 23 questões. Depois o segundo grupo, geometrias, compondo 1/4 da prova, aproximadamente 11 questões. E o outro 1/4 da prova sendo composto por funções e combinatória e probabilidade, que eu boto no mesmo grupo também, tá bom? Então eu separo as questões de matemática nesses 4 grandes grupos, tá bom? E, claro, não é um sistema perfeito, mas me ajuda bastante lá na hora da prova e para estudar também. Por que eu separo por conteúdo, né? Por que é importante separar as questões por conteúdo? Porque daí quando tu vai resolver uma questão, né? Se tu tá fazendo uma questão de geometria, por exemplo, tu sabe que tu não precisa ficar lembrando da matemática inteira que tu estudou. Tu só precisa lembrar da parte de geometria. Então, o que tu vai precisar usar, o que tu precisa lembrar para resolver aquela questão, as opções de equações, por exemplo, vão ser de um conjunto menor. Isso facilita na resolução, tá bom? Lembrando que se vocês querem que eu faça um vídeo detalhando, né, passo a passo, explicando bem direitinho essa classificação e como classificar as questões, né, se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, comentem aí embaixo que eu preparo esse vídeo e faço para vocês, tá bom? Então vamos continuar aqui para a parte 2 do vídeo. Então a parte 2, estratégia de prova e como eu gerencio o meu tempo lá na hora da prova. Bom, a primeira coisa é pensar quanto tempo tu vai dedicar à matemática e quanto tempo à natureza. Eu faço, no geral, né, numa média, 3 horas para matemática e 2 horas para natureza, tá? Ou seja, eu não gabaritei matemática porque eu passei as 5 horas daquele dia fazendo só matemática, tá? E eu fiz natureza também, gastei aproximadamente umas 2 horas em natureza e gastei as outras aproximadamente 3 horas em matemática, tá bom? Eu recomendo fazer mais ou menos assim porque em natureza tem várias questões teóricas que tu acaba resolvendo bem rapidinho, né? Ou tu sabe resolver ou tu não sabe resolver. Enquanto que em matemática tem várias partes que tu tem que fazer vários cálculos e isso acaba demandando mais tempo, né? Claro, se natureza para ti tem peso 13 e matemática tem peso 1, então aí tu pode dedicar mais tempo para a natureza, né? Mas no geral os pesos dessas duas são parecidos, então ter essa proporção é legal, tá bom? Beleza. E agora, em matemática, como é que eu organizo essas 3 horas de prova que eu vou dedicar para fazer a prova de matemática? Primeira coisa, gente, não façam as questões na ordem que vem na prova para vocês, tá? Por que isso, né? Lembrem que pela TRI, né, no geral, né, a grosso modo, as questões fáceis valem mais ponto. Então, vale mais a pena se dedicar às questões fáceis do que às questões difíceis. Se vocês querem que eu faça um vídeo explicando com detalhes a TRI, comenta aí embaixo, tá? Se vocês querem esse vídeo. Eu faço esse vídeo para vocês, tá? Aqui eu não vou explicar tudo com detalhes. Então, né, pode acontecer se tu fizer na ordem da prova, pode acontecer de acabar o tempo e tu ter um monte de questão de matemática básica fácil lá no final da prova que tu não chegou até lá, porque tu ficou fazendo tudo na ordem, tá? Então, não é para fazer as questões na ordem. Beleza, Sori? Então, que ordem eu faço as questões, tá? Então, eu recomendo como eu faço assim, né, eu pego aquelas classificações que eu falei para vocês antes, de matemática básica, geometrias, funções e combinatória e probabilidade. E na minha primeira leitura, eu vou fazer todas as questões de matemática básica, tentar fazer. Não preciso me desgastar em todas as questões, né? Se tiver uma questão que está muito difícil, eu pulo. Tudo bem. E além disso também, eu classifico todas as outras questões nesses 3 grupos que eu expliquei, em geometria, combinatória e probabilidade ou funções. Por quê? Porque daí depois nas próximas leituras
fica bem mais rápido, né? Eu não preciso ficar folheando muito a prova, olhando todas as questões, eu vou direto naquelas questões que eu marquei, tá? Então essa primeira leitura eu demoro mais ou menos de 1h30 a 2 horas, então a maior parte do meu tempo vai nessa primeira leitura. Por que é importante fazer isso, né? Primeiro, questões de matemática básica, na sua maioria, as questões fáceis são de matemática básica. Então, fazendo assim, tu prioriza a maioria das questões fáceis já na tua primeira leitura, porque elas valem mais para tri, tá bom? E além disso, tu já classifica as outras questões. Lembrando, não é para passar muito tempo classificando as questões, né? É para tu dar uma olhada geral, pode ler o comando, que é a última parte da questão, a pergunta, e olhar as figuras e já classificar as questões, né? Aí beleza, na segunda leitura eu faço todas as questões de geometria. Aí eu demoro mais ou menos de 30 minutos a 45 minutos para resolver mais essas 11 questões de geometria, né? Lembrando, na primeira leitura eu já fiz umas 23 de matemática básica, e agora na segunda leitura eu já fiz mais umas 11 de geometria, tá? Eu posso ter pulado alguma que outra que ficou muito difícil. E na terceira leitura eu finalizo a prova, demorando aí também uns 30 a 45 minutos, tá? Para fazer as de funções e as de combinatória e probabilidade, finalizando a prova do Enem de matemática. E foi exatamente assim que eu fiz lá na hora da prova. Tá bom? Então essa estratégia garante que eu priorize as questões fáceis, que valem mais para tri, né? Porque na sua grande maioria as questões fáceis estão em matemática básica, e também garante que eu diminua, né, a quantidade de conteúdos que eu preciso pensar para resolver aquela questão. Lembra aquilo que eu falei? Tu diminui a quantidade de equações que tu tem que pensar para um número menor, e aí fica mais fácil de resolver a questão. Tá bom? E, se der tempo no final, eu reviso algumas questões aí no geral. Talvez alguma que eu pensei, essa aqui é muito difícil, aí eu marco para fazer depois, né? Isso acontece também, tá bom? E agora a terceira parte do vídeo, técnicas e dicas para a prova, tá bom? Então lembrem de riscar as informações inúteis, tá? Principalmente em matemática, às vezes tem uns textão lá, tipo, super inútil, não importa nada na questão. E é legal que tu risque ele, para que depois, se tu quiser revisar aquela questão, tu não precise ler a questão por inteiro. Então olha aí na minha prova, né? Essa minha prova que eu realmente fiz lá na hora, então dá para ver como eu risco algumas coisas que são inúteis para aquela questão. E lembra também de circular ou quadradular, fazer um quadrado, um retângulo, nas informações importantes para que tu olhe para elas de novo quando for revisar, tá bom? Lembra também que existem questões super fáceis, tá? Essas questões existem, não fiquem duvidando de todas as questões. Existem algumas poucas questões que são bem fáceis, como por exemplo essa questão do ônibus, uma questão bem barbadinha, tá? Lembra que existem pegadinhas que exigem bastante atenção de ti, como essa questão do troféu da caixa, né? Que ela pedia lá que tu tinha que colocar 2 centímetros a mais entre a altura do troféu e a tampa da caixa, então tinha que prestar atenção nisso, né? Lembra também que os desenhos, né, de geometria, por exemplo, não estão em escala, tá, gente? Por exemplo, olha essa questão aí das 5 casas do arquiteto, tem um pedaço ali que tem 1 metro, outro pedaço tem 4 metros e eles têm o mesmo tamanho do desenho. Então, assim, os desenhos não estão em escala, tá? E uma outra coisa, lembra de checar as alternativas. As alternativas do Enem, elas têm um motivo para estarem ali. Então, o compositor vai lá e pensa assim, letra C vai ser caso o aluno erre isso. Letra D vai ser caso o aluno esqueça de aplicar o teorema, não sei o quê. E no caso, eu ter checado as alternativas foi o motivo de eu ter salvado uma questão que eu poderia ter errado e não gabaritado o Enem de matemática, tá bom? A questão que eu quase errei de matemática foi essa questão do I am Potter de análise combinatória, né? E eu fui lá e fiz essa questão e eu não percebi que tinha 2 T's no Potter. Então eu tava pensando em marcar a letra B, que era 4 fatorial e 5 fatorial. E beleza, daí eu coloquei ali, fui fazendo as próximas. Aí quando eu fui revisar essa questão, o que eu fiz? Eu fui checar as alternativas, isso é importante de fazer. Olha as alternativas e pensa, né, por que as outras alternativas estão ali? E aí a letra A tava tranquila pra mim porque que ela existia, mas aí a letra C, a letra D e a letra E tinham todas um 2 ali no meio. E eu olhei aquilo e eu fiquei assim, por que será que tem esse 2 aqui, né? Por que o compositor da questão colocou esse 2 em 3 alternativas diferentes? E eu comecei a parar pra pensar, eu li de novo a questão e eu percebi que tinha os 2 T's. E aí eu entendi, os 2 T's, exatamente porque tem o 2. Eu tenho que dividir por 2, por causa dos 2 T's. E aí eu mudei de alternativa e fui pra letra E. Resposta certa. Letra E? Isso, letra E, resposta correta, tá bom? Então, lembrem, as alternativas têm motivo para estarem ali. Olhem elas, talvez elas possam te ajudar, tá bom? Dicas gerais para a prova inteira, para a prova do Enem como um todo, não só para a matemática.
Lembrem de estarem conscientes do corpo de vocês, se vocês estão muito cansados, tá? Se vocês começarem a ficar muito cansados, deem uma pausa, façam uma respiração, foquem na respiração um pouquinho. Eu, a cada 1 hora de prova, fazia uma mini meditação de 2 a 3 minutos. Sentava, fechava os olhos, focava na minha respiração e deixava os pensamentos fluírem, relaxava um pouco. E isso rejuvenescia a minha energia para voltar a fazer a prova, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, há muitas ideias de vídeos nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, comenta aí embaixo, tá bom? Lembra de beber água, água é importante para o nosso cérebro. E também esteja preparado psicologicamente para receber uma mesa bamba que faz barulho e que esteja muito quente. Eu recebi uma mesa bamba, eu tinha que ficar segurando com o braço aqui para ela não ficar balançando enquanto eu resolvia. E estava muito quente na minha sala, por exemplo. Mas eu já estava preparado para isso, né? Eu já estava preparado para o pior, então aquilo não me abalou, assim, não fiquei preocupado com aquilo. Só fui lá e foquei em fazer mesmo. Então esteja preparado para receber condições não tão confortáveis de prova, tá bom? Então, beleza, agora a quarta parte do vídeo, né? O que é importante desenvolver durante o ano? Acho que uma das melhores coisas que vocês podem fazer durante o ano é fazer provas anteriores, tá? Não fiquem dependendo só de simulados, por favor. O melhor simulado é a própria prova do Enem, tá? Não existe melhor simulado que a própria prova, tá bom? Então façam provas anteriores, tá? Façam bastante provas anteriores. Isso vai ajudar vocês imensamente, tá? Então tentem assim, um fim de semana sim, um fim de semana não, vocês fazem uma prova do Enem, tá bom? Então façam provas anteriores, muito importante. Tentem fazer um ano sem calculadoras também, tá? Lembrem que o Enem de matemática exige bastante cálculo braçal, tá? Então tentem fazer um ano sem calculadoras, tentem agilizar os seus cálculos mentais, treinar a fazer cálculos rápidos com vírgula, divisão, todas essas coisas, tá bom? Estejam preparados durante o ano para desenvolver a atenção e a interpretação. Então leiam as coisas com cuidado, com atenção, desenvolvam a atenção e a interpretação também. E uma última coisa de matemática bem importante é estudar os conteúdos que efetivamente caem no Enem e focar naqueles conteúdos que valem mais pontos para a TRI, tá bom? Porque algumas plataformas de ensino e alguns cursinhos acabam ensinando só matemática amplamente, né? Acabam focando em muitos conteúdos de matemática que ou não caem no Enem ou não são muito importantes comparado a outros conteúdos, tá? E aí, beleza, de que maneiras eu posso ver quais conteúdos são efetivamente importantes e realmente caem no Enem? Bom, tu pode fazer as provas anteriores, que nem eu recomendei para vocês fazerem agora. Façam várias provas anteriores de matemática e vocês vão ver quais conteúdos caem, quais não caem, quais caem mais, quais caem menos, né? Ou também vocês podem vir falar comigo e ver de que maneiras eu posso ajudar vocês nessa preparação para o Enem, tá? Se vocês quiserem, é o primeiro site na descrição, tá bom? Então é isso para esse vídeo, gente. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E durante esse vídeo eu dei várias ideias de vídeos novos, né? Então vocês podem comentar também aí embaixo quais vídeos novos vocês querem que eu faça mais aprofundados sobre algum tema que eu falei hoje, tá bom? Então é isso, e um beijão e até a próxima.